Olá, você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo. Tá conectado pelo YouTube? Opa, tá na sua casa, então chega deixando o seu like, comenta, compartilha. Se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Contrapartida para você, ó. Eu ofereço o nosso aplicativo 0800, é só escanear o QR Code e ter muita informação na palma da sua mão. Mirassol e Palmeiras. O Palmeiras vem de um grande resultado, vitória em casa, em cima do Santos. Mirassol jogou mal os dois últimos jogos, empatou com o Botafogo e perdeu para o Fluminense. Ô, Matheus Damascena, me salva aqui, porque o hino do Palmeiras diz: quando surge um alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda, e tem entrado no gramado com armadura firme, passou o carro em cima da LDU na Libertadores, vai atropelando no Brasileiro, chicote debaixo do braço. Tá difícil tirar a liderança do Palmeiras? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fábio? Oi para você que está aqui ligado no Flash Score. Pois é, quando surge o alviverde imponente, está sendo um problema para os adversários. Só que do outro lado, a gente tem o Mirassol com uma campanha fantástica, não só no Campeonato Brasileiro, mas em casa. É um dos dois times, né? Ele é um dos dois que ainda não perderam como mandante, está invencível em casa, né? Invencibilidade mantida. O Mirassol e o Flamengo ainda não sabem o que é perder dentro de casa. E agora ele enfrenta o líder do campeonato, que precisa vencer para manter essa distância confortável do segundo colocado, que é o Flamengo. Então esse clássico paulista vai ser bem interessante lá no Maião, viu, Fábio? Com certeza vai ser um grande jogo e tem uma vantagem o Palmeiras nessa rodada. A CBF mais à frente, né, nas próximas partidas, nos próximos jogos, pós-data FIFA, ela colocou Palmeiras e Flamengo jogando nos mesmos dias e horários. Os dois times vão jogar no domingo, só que o Palmeiras entra em campo sabendo o resultado do Flamengo. Se o Flamengo tropeçar, é acelerar pé embaixo para liquidar o jogo com o Mirassol e abrir as 5 ou 6 pontos do Flamengo e praticamente garantir o título brasileiro. Você acha que tem influência entrar em campo sabendo do resultado do adversário, Matheus? Ah, com certeza, até porque o Abel Ferreira, ele vem traçando uma estratégia muito interessante, né? Ele diz que a sequência de antes da Libertadores vai definir também o título da Libertadores. Ele Concordo. falou isso e eu achei bem interessante, porque dependendo de como chega em Flamengo e Palmeiras, realmente, você já sai ali com uma certa vantagem na grande final lá em Lima, no fim do mês. Agora, o Palmeiras não vai ter vida fácil também, como a gente trouxe, né? O Mirassol, por mais que o Palmeiras carregue uma boa campanha diante do seu adversário, nos últimos jogos lá no Maião, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A última derrota foi lá em 2013, quando ele tomou 6-2 do Mirassol. Por outro lado, nunca se montou um elenco tão bom no time do Maião. E a gente tem uma arte aí que mostra mais ou menos o que é o retrato do Mirassol em casa. Olha só, 5-1 para cima do Bahia. E nesse jogo as pessoas pensam: ah, não, o Bahia estava com time reserva. Não, o Bahia estava com time titular. O Jean Lucas, convocado nessa época aí para a seleção do Carlo Ancelotti, estava em campo. E ele foi o jogador que deu mais passes finais ali, né? Então o Mirassol deu 15 finalizações, mesma quantidade do Bahia, só que ele foi muito pontual. 5 chances claras de gol, como a gente está vendo na arte, 5 gols do Mirassol. Objetivo em casa, que geralmente ele começa fazendo pressão no adversário, abre logo o placar, e é por isso que ele segue invicto dentro de casa, né? Não existiu ainda no Brasileirão um adversário para fazer frente e derrubar o Mirassol diante da sua torcida. Tem feito o fator casa valer a pena, tem mostrado que tem um elenco compacto, entrosado e unido, e esse elenco tem feito toda a diferença para a boa campanha do Mirassol, que está aí na zona de classificação histórica para a Libertadores, direto na fase de grupos. E aí o Mirassol, eu acho que é um capítulo à parte nesse Campeonato Brasileiro, esse resultado aí, esse atropelo em cima do Bahia. E o Bahia tá ali, né, no bloco da frente, é o quinto colocado. Ele começa a rodada na quinta posição. É um Bahia que tem uma força financeira gigante, que não é o caso do Mirassol, mas a campanha do Mirassol é para você olhar e falar assim: caramba, o que eles estão fazendo de tão diferente? Lá atrás, tem um ponto que diferencia talvez o Mirassol de outros clubes. Quando eles arrecadaram um pouco de recurso, quando o Luiz Araújo, vendido do São Paulo para o futebol francês,
a parte que cabia ao Mirassol como clube formador, eles pegaram e investiram na estrutura. E essa estrutura, hoje tão elogiado, o CT do Mirassol, faz muita diferença. É um time que, se você pegar, talvez, Matheus, e fale para o torcedor, você quer o torcedor do Palmeiras, o time do Mirassol com a camisa do Palmeiras? O torcedor fala, não quero nem ninguém de lá. Mas é o time que está na quarta posição. E muito perto ali de brigar realmente para entrar direto na vaga de grupos da Libertadores. Vai entrar, porque vai virar G7 o Campeonato Brasileiro obrigatoriamente, e aí do segundo ao quinto vão direto para a fase de grupos. Cara, é para você olhar e falar assim, caramba, que trabalho, hein? Primeiro ano era só se manter na Série A, ainda ganhou a Libertadores fase de grupos. E assim, quem olha pensa, não, esse time realmente deve ser um time com muito dinheiro, né? Afinal de contas, o Bahia, que fez um investimento milionário, tá ali embaixo, né, do Mirassol, Flamengo e Palmeiras a gente dispensa comentários, Cruzeiro também, e o Mirassol tá ali, né, tirando uma onda dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é para se aplaudir de pé a campanha do Mirassol, uma campanha sensacional. Isso, claro, que perpassa por uma ótima gestão do time, que, como você falou, nem tudo é só dinheiro. Você tem que saber como usar dinheiro e saber como esse dinheiro vai poder te dar um retorno a longo prazo. Então a gente viu que esse dinheiro foi bem aplicado, a estrutura do Mirassol realmente é sensacional, é fantástica, e isso vem reverberando dentro de campo também, o elenco vem mostrando um bom futebol, por isso o Mirassol está aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Agora é claro que é domingo, né? Nesse domingo ele vai ter um adversário bastante complicado, e a gente tem uma arte aí para mostrar o Palmeiras, adversário do Mirassol, afinal de contas é um clássico paulista. E nessa outra arte que a gente vai ver aí na tela, Fábio, ela mostra mais ou menos o porquê o Palmeiras está na primeira posição do campeonato. Porque o Palmeiras, ele lidera, apesar de ter perdido o confronto direto para o Flamengo, nessa arte que a gente tem aí, no 3-2, olha só, ele tem um elenco de muita qualidade, com uma dupla que tem feito a diferença, que é a dupla Flaco-Roque. O Palmeiras estava invicto há 10 jogos com essa dupla, os dois vêm dando muito certo lá na frente, foi uma dupla que encaixou bem. O Felipe Anderson e o Sousa, né, eles estão alternando ali posições, mas quando tem um tem qualidade, quando tem outro tem qualidade. Então é um elenco que quando você roda, você percebe que o time não sente tanto impacto. Por isso o Palmeiras é o primeiro colocado e é um visitante indigesto que promete trazer grandes complicações para o time do Mirassol. Afinal de contas, como você trouxe, dependendo do que acontecer no jogo do Flamengo, vamos supor que o Flamengo ganhe mais cedo. O Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos. Vamos supor que o Flamengo empate, tropece. O Palmeiras vai entrar com sangue nos olhos para tentar aumentar essa vantagem que ele já tem, né? São 3 pontos mais 2 vitórias. Significa que é o primeiro critério de desempate. Ou seja, o Flamengo precisa de 2 rodadas para retomar a liderança. Então, se puder aumentar para 3, o Abel Ferreira não vai titubear, sem sombra de dúvidas. Ah, com certeza. E o Abel é aquele cara que não deixa ninguém ficar para trás. É aquele time que vai tirando o pé. Esse jogo com o Flamengo, que a gente está mostrando na tela, esse 3-2, eu acompanhei do Maracanã. É óbvio que o Flamengo ganhou os 2 confrontos com o Palmeiras, só que a gente até falou isso no pré-jogo do Flamengo, e vale repetir, né, o Matheus? Diferentemente do Flamengo, o Palmeiras não tropeça contra os adversários menores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Mirassol, óbvio que não é menor um adversário, ele está ali na 4ª posição, mas é um time que não tem o peso que o Palmeiras tem. Então, o Palmeiras, quando encara essas equipes, ele encara com sangue nos olhos. Quando ele mede forças, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, é diferente. Mas eu vejo nesse jogo o sangue nos olhos dos jogadores entrar para vencer o jogo, para matar o quanto antes. E aí você destacou logo no início que o Abel Ferreira chamou atenção para isso, que essa reta final leva para a final da Libertadores. E é verdade. E com certeza. E é por isso que o Abel tem esse diferencial. Se o Palmeiras enfrenta o Sport, ele vai com a mesma seriedade que ele entra em campo com o Flamengo ou com Fortaleza, enfim. Ele tenta aproveitar a fragilidade do adversário para pontuar. É por isso que essa derrota aí não fez diferença para o Palmeiras e ele segue na liderança, porque ele leva cada jogo com seriedade, se aproveita quando o adversário tem mais fragilidade técnica do que o elenco do Verdão e constrói uma boa vantagem na liderança do campeonato. Não à toa é o primeiro colocado do time do Palmeiras. E, além de tudo, tem um elenco realmente muito bom, tem um técnico que é absurdamente genial, Abel Ferreira,
que se classificou para a final da Libertadores com uma virada histórica para cima da LDU, talvez a maior da Libertadores, enfim. É um treinador que leva a sério cada partida como se fosse uma final. Esse é o grande diferencial. E contra o Mirassol, sem sombra de dúvidas, vai ser a mesma coisa. E por mais que o Mirassol esteja numa boa campanha, a fase do time do Mirassol já não é tão boa. Claro, final de temporada, o elenco cansa um pouco mais, e a gente vê duas apresentações ruins contra Botafogo e contra Fluminense, que o Fluminense está bem limitado, o Mirassol perdeu no Maracanã por 1-0. Acho que o Palmeiras vai tentar se aproveitar dessa linha decrescente do Mirassol para tentar conquistar mais esses 3 pontos também, Fábio. Lembrando que o Palmeiras tem a melhor campanha do retorno, né? São 29 pontos ganhos até agora, em 13 jogos, ou seja, em 39, são 9 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Fez 30 gols, levou 10, saldo 20. O Mirassol tem a quarta melhor campanha, conquistou 24 pontos, mas os 2 últimos jogos do Mirassol, para mim, acendem a luz amarela, que é da cor do Mirassol. O empate com o Botafogo foi um jogo horroroso, e contra o Fluminense, aí eu fiz esse jogo no Maracanã aqui para Flash Score. Olha, Matheus, que jogo, hein? Jogo sofrível. Fez força e nada, a bola não chegava. E o Fluminense não jogou isso tudo, não. 1-0 foi num chute de fora da área do Serna, que desviou no Daniel Borges e matou o Walter. E não foram muitas oportunidades criadas, não. O Mirassol precisa voltar a jogar aquele futebol, não oscilar nessa reta final, que pode definir muita coisa, até uma saída da fase de grupos diretamente, porque Fluminense, Botafogo e Bahia venceram, estão encostando ali. O Bahia até perdeu, mas os times estão encostando. Então eles começam a piscar o farol para o Mirassol, que tem 56 pontos, não perde a sua posição nessa rodada, mas se tropeçar diante do Palmeiras, Bahia, Botafogo e Fluminense vencerem, aí, amigo, tem campeonato até a reta final, Matheus. Sem sombra de dúvidas. E, aliás, eu tava narrando Ceará e Fortaleza, né? E começou um pouco depois do seu jogo. Eu disse: olha, a melhor coisa desse jogo do Fluminense, sem sombra de dúvidas, é só a narração do Fábio. Porque realmente o jogo tava sofrível. Tava muito ruim, Fluminense e Mirassol. Muito ruim. Acho que o Fluminense. Eu também esperava um bom jogo, até porque o Fluminense tinha perdido para o Ceará no outro fim de semana, então eu disse: não, o time agora vai para cima para tentar fazer bonito diante da torcida. Não fez bonito, o único que fez bonito foi você, e realmente o Mirassol fez mais uma má atuação, a segunda consecutiva, e aí a gente tem que ver, será que realmente é o peso do final da temporada que está chegando? Se for, agora vai ser mostrado diante do líder Palmeiras. Com certeza a gente vai acompanhar aqui na Flash Score com muito, claro, com muita informação, com a narração empolgada da Elaine Trevisan, Mirassol e Palmeiras, aqui no nosso site flashscore.com.br. Você vai acompanhar e no aplicativo também. Matheus, um grande abraço e até a próxima, amigo. Um abraço, Fábio, um abraço para todo mundo, até a próxima. Com certeza um jogão para fechar o domingão de 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia e não esquece, hein? QR Code pintou na tela, é para você, é um aplicativo Flash Score, é de graça, baixe na loja do seu celular e divirta-se. Flash Score, leia o jogo como ninguém. Tchau, tchau.